A Polícia Civil, gente, descobriu um esquema criminoso envolvendo empresários e advogados com superfaturamento e desvio de recursos públicos. Os investigados direcionavam contratos, tudo de forma irregular, para uma única empresa de assistência domiciliar de saúde, o chamado Home Care. Uma única empresa, eles faziam com que aquela empresa ganhasse a licitação para prestar o serviço. Há mais de 40 processos judiciais suspeitos em Três Passos, Santo Augusto, Palmeira das Missões e tudo lá na região noroeste do estado. Sobre esse assunto, vou conversar agora com o delegado Cassiano Cabral e também com o auditor-geral adjunto para assuntos de auditoria da Controladoria e Auditoria Geral do Estado. Os dois estão aqui comigo, o auditor Josier e o delegado Cassiano aqui com a camisa branca, o delegado Cassiano, né? Quem quiser responder primeiro aí, por favor, fique à vontade, né? Mas como é que vocês descobriram esse... Vou perguntar para o delegado aqui primeiro, então. Delegado, como é que vocês descobriram esse esquema criminoso? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Essa investigação iniciou a partir de uma comunicação da própria CAGE, Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que já vinha fazendo um trabalho também com a Procuradoria do Estado e que descobriram uma anomalia no número de solicitações de bloqueios judiciais, de judicializações para pedidos de home care, de assistência médica em casa, né, para pacientes de um município pequeno, em Três Passos, que tinha um número muito elevado num comparativo com outros municípios maiores, com populações maiores. A partir daí também se verificou que havia um direcionamento para uma determinada empresa e um conluio entre um escritório de advocacia e médicos, né, que faziam esse triângulo, captando os pacientes também para então passar a judicializar as ações e ganhar esse dinheiro do Estado para pagar esses tratamentos que também eram superfaturados, além de tudo, né? Então havia um prejuízo ao Estado bem considerável. A partir do recebimento dessa auditoria, desse relatório da CAGE, nós iniciamos os trabalhos que hoje foi desencadeada a operação, onde inclusive houve uma prisão em flagrante. Um dos investigados tinha 3 armas de fogo consigo e muita documentação, como vocês veem aí, que comprovam ainda mais os indícios que já haviam sido levantados e que vão nos levar a uma conclusão tranquila de conclusão desse inquérito e indiciamento dos envolvidos. Agora deixa eu perguntar aqui para o representante da Controladoria aqui do Estado, né? Como que a Controladoria verificou que tinha algum problema naquela prestação de serviço, naquelas licitações? Boa tarde, Samuel, a todos que nos assistem. Como o Dr. Cassiano comentou, nós recebemos uma representação da própria Procuradoria Geral do Estado, né, que na sua atividade típica ali de defesa do Estado em ações judiciais identificou um crescimento bastante atípico em demandas, especialmente no município de Três Passos, né? E a partir dali, então, com essa documentação em mãos, nós aprofundamos as análises, né? Fizemos uma auditoria, inspeções, né? Entrevistas, visitas em loco, e identificamos de fato que havia fortes indícios de um direcionamento para uma clínica específica, né? Geralmente ali são apresentados 3 orçamentos. No processo judicial a gente identificou que geralmente essa empresa era a última a prestar os orçamentos e como esses orçamentos são coletados pelas próprias famílias ali, demandantes e pelos seus advogados, ela poderia, né, não há sigilo nesses orçamentos, ele poderia facilmente ser direcionado para essa clínica ser vencedora, né? Além disso, a gente conseguiu constatar que determinados itens da formação de preços, eles eram bastante elevados, com valores sobrepreço, inclusive com que o Estado pratica aqui nas suas próprias contratações realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde. E dá para a gente ter uma ideia, auditor, de quanto teve de prejuízo o Estado com esse esquema criminoso? Exato. Na avaliação da equipe de auditoria, né, foi identificado que mais de R$500 mil ali, né, em alguns processos analisados, né, pelo menos R$545 mil, né, haviam fortes indícios ali de sobrepreços, né. Inclusive um item, por exemplo, um serviço de enfermeiro, né,
havia um paciente específico que a clínica cobrava um valor ali na planilha de R$450, por exemplo, né? E em licitações aqui do estado, esse mesmo item consegue se adquirir ali o serviço por R$153, por exemplo. É a diferença. É muita diferença. Coloca de novo o delegado Cassiano aqui, por favor. Quero perguntar para o delegado Cassiano o seguinte: como é que era feita a divisão desse dinheiro, delegado, entre todos que participavam desse esquema? Essa é uma situação que agora, após o desencadeamento da fase operacional, com essa apreensão que nós fizemos hoje, com o andamento também do recebimento das quebras bancárias e fiscais, nós vamos poder adentrar nesse aspecto e conseguir entender como se fazia esse fluxo de direcionamento das verbas desse excedente, né, desse superfaturamento, que com certeza alguns não, todos eles recebiam a sua parcela por esse serviço prestado, né? Então a gente vai agora avançar nisso. Aproveito Samuel, para ressaltar aqui a importância desse trabalho feito pela CAGE na proteção, né, do Estado, do erário público, assim como da Procuradoria. Esse trabalho integrado tem sido bastante interessante. Nós temos conseguido fazer investigações muito boas, porque a qualidade do trabalho que nós recebemos e é feito previamente, que facilita muito as investigações. A gente já chega na frente, já chega avançado na investigação, e o resultado é esse, né? Investigações contundentes, qualificadas e que vão resultar numa condenação lá no processo penal, lá para nós, que também é importante fazer uma prova robusta para que resulte em condenação. E, delegado, tinha um escritório de advocacia que agia para fazer essa falcatrua funcionar. Exatamente, ele é um esquema criminoso, né, Samuel? É um esquema criminoso entre todas as pontas. Um escritório de advocacia, dos médicos também, que faziam a sua parcela. Os laudos, eles eram todos muito semelhantes, muito padrão, né? Os laudos sem diferenciamento. Então, a gente percebeu que cada um tinha a sua parcela dentro desse esquema criminoso, desde o captador do paciente lá, a pessoa que fazia a computação do paciente, que tinha condições de solicitar uma home care, até os médicos, os advogados, então que faziam parte dessa situação toda que a gente está levando ao cabo hoje. Crimes que vão resultar, delegado, em cadeia também? Os crimes que a gente apura nesse momento são de fraude à licitação, tá? E de associação criminosa também. Alguma coisa, talvez uma fraude documental, uma falsidade ideológica, algum documento. Os conselhos das respectivas profissões também serão comunicados, da OAB, Conselho dos Advogados, né? Conselho de Medicina também. As penas, elas são somadas, são de reclusão, sim. Regime inicialmente fechado. Delegado, mais uma dúvida com relação aos pacientes, as pessoas que buscavam esse serviço, que precisam desse serviço, vítimas desse grupo? A princípio, nós percebemos que algumas delas não sabiam, né, do que tinha por trás desse contrato inicial e da busca de um atendimento em casa, humanizado, qualificado para essas pessoas, né? Mas por trás disso existia um esquema que as pessoas estavam superfaturando o serviço, lesando o Estado e se locupletando, tendo um enriquecimento ilícito em razão dos pacientes, que na maioria dos casos, nos casos que nós conseguimos adentrar e fazer contato com as vítimas hoje, nós não fizemos contato antes para, claro, não atrapalhar a investigação, mas hoje as vítimas começaram a ser procuradas, mas a gente tem, nos parece que sim, a maioria não sabia desse esquema por trás. Agora o auditor José pode me trazer o seguinte esclarecimento aqui que é importante, né? A nossa controladoria já está bastante apta a identificar esses esquemas criminosos que estão acontecendo, que pessoas burlam aí para tentar lucrar, não é verdade? Sim, com certeza. A Contadoria e a Auditoria Geral do Estado, né, é o órgão de controle interno aqui que está bastante próximo do que acontece aqui na máquina pública, né? Faz análise das despesas que saem pelo Estado. Esse aqui é um caso um pouco diferente, né? Porque é via uma demanda judicial que há bloqueio na contas do Estado, então foi identificado por meio da Procuradoria-Geral do Estado, inicialmente ali os indícios de fraude, mas a CAGE, como o Dr. Cassiano, vem trabalhando com outros órgãos de repressão aí, com a nossa parceria aí com a Polícia Civil, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado,
nós todos fazemos parte, né, da rede de controle da gestão pública, né, que é um organismo interinstitucional. Inclusive temos reunião agora, né, terça-feira, né, doutor Cassiano? E ali a gente faz, né, essas conversas, trocas de informações e tenta, de alguma forma, alinhar nossas atribuições, nossas competências, aquilo que a gente tem de melhor em cada órgão, em prol da defesa do patrimônio público. E o órgão tem o cruzamento de dados tão importante para verificar esses esquemas criminosos? Isso também é analisado por vocês? Nós estamos cada vez mais, né, ampliando a nossa base de dados, né? Nós temos uma divisão hoje, se chama Divisão de Informações Estratégicas, que ali a gente busca dados com vários outros órgãos parceiros, né, como Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União. Hoje a gente tem uma gama assim, de dados bem interessante que é possível fazer cruzamentos e identificar atividades atípicas e sempre que necessário, havendo indícios de crime, com essa nossa parceria, atribuição legal da CAGE, nós encaminhamos aos órgãos competentes para fazer as devidas apurações. Tá bem. Auditor, muito obrigado. Delegado também, muito obrigado a vocês pela atenção e pelo trabalho que fizeram ali, né? Zelando pelo dinheiro que é do Estado, que é de todos nós. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho aos dois.